CBN e G1. Eleições 2018. Olá, muito bom dia a você que acompanha mais uma entrevista da série com os candidatos à presidência da República, promovida pela CBN e pelo G1, de acordo com o sorteio realizado na presença dos assessores de todos os candidatos. Hoje o nosso convidado é Ciro Gomes, do PDT. Amanhã fechamos essa série de entrevistas com Álvaro Dias, do Podemos. Participam dessa entrevista a Cláudia Croitor, que é do G1, a Débora Freitas, da CBN, Renato Franzini, do G1, o comentarista Gerson Camarote, da CBN e do G1, que está aqui ao meu lado, e eu, Milton Jung. Além dos jornalistas, teremos perguntas feitas por escrito pelos ouvintes e leitores que mandaram suas perguntas pelas redes sociais com a hashtag CBNG1. Aliás, você pode continuar mandando. Ciro Gomes, nosso convidado de hoje, tem 60 anos, já foi deputado, já foi prefeito em Fortaleza, governador no Ceará, ministro da Fazenda do governo Itamar, ministro da Integração Nacional do governo Lula e concorre à presidência da República. Candidato Ciro Gomes, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui nessa série de entrevistas. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Eu aqui agradeço o privilégio de poder falar a toda a boa gente brasileira que está sintonizado no G1 e na CBN. Cumprimento a todos os ouvintes do Brasil inteiro, a partir daqui do estúdio em São Paulo, e aos jornalistas todos a quem me disponho aqui para a gente tentar conversar um pouco sobre o nosso país. Tivemos ontem mais uma rodada de pesquisa do Ibope mostrando Jair Bolsonaro consolidado num primeiro lugar, com 28% das intenções de voto. O candidato Fernando Haddad, do PT, sobe, ascende com 19% das intenções de voto, e o senhor mantém uma regularidade, porque lá em agosto o senhor tinha 9%, depois foi para 12%, agora 11%, o senhor está nessa faixa em terceiro lugar. Alckmin tem 7% das intenções de voto, Marina Silva 6% das intenções de voto. Esse crescimento de Fernando Haddad, principalmente, que trabalha num espectro político muito parecido com o seu, que é o da esquerda, como é que isso impacta a sua campanha a partir de agora? Alguma mudança está sendo prevista até para reconquistar este segundo posto num segundo turno? Milton, pesquisa para uma pessoa experiente, vivida e que conhece as manhas e mumunhas do Brasil, há de se repetir sempre com muita serenidade e tranquilidade. Pesquisa é um retrato de um momento. E a vida, como sabe, não é um retrato, a vida é um filme. Né? E o que essas pesquisas todas têm para todo gosto, né? Inclusive as nossas internas têm números completamente diferentes. Pesquisa, elas estão revelando basicamente uma coisa: o eleitorado brasileiro está em revolução. Né? Isso não é para menos. Né? Nós temos uma sucessão presidencial absolutamente atípica, absolutamente exótica, em que você tem o candidato predileto nas pesquisas, né, impedido recentemente, trocando de candidato. Esta foi, vamos dizer, a semana da troca do Lula pelo Haddad. Todas as imprensas, todos os noticiários, todas as bancadas de jornais, etc., etc., como era justo, deram ao Haddad a oportunidade de finalmente se apresentar como o verdadeiro candidato do PT. E o outro lado levou uma facada, completamente inusitado na história brasileira. O último atentado político de repercussão transcendental nos nossos costumes, graças a Deus, e nós precisamos impedir que isso prospere como cultura política, a violência e o ódio, foi João Pessoa nas antecedências da Revolução de 30. Então, veja, tudo isso comove as pessoas e faz com que as pessoas estejam aí procurando. Ninguém está apaixonado, é um fim de ciclo. Não é? O que aconteceu no Brasil, o desmantelo do governo Temer, o sofrimento esmagador que pesa sobre a sociedade brasileira. Eu lembro sempre, todo dia quando acorda, por que eu tenho que lutar? 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil brasileiros vivendo de bico, correndo da repressão pelas ruas das cidades do Brasil, 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC, 63.880 homicídios aconteceram no nosso país nos últimos 12 meses, 60 mil mulheres, Renata, foram estupradas no Brasil. É uma verdadeira barbárie a vida do nosso povo, e a política está falhando miseravelmente. Portanto, é preciso entender isso, respeitar isso e tentar dizer aos desanimados, que são esmagadoras maiorias, pedir humildemente: olha, vocês têm razão, mas, por favor, não esqueçam o Brasil, dê uma nova chance ao Brasil. É isso que eu estou pedindo às pessoas que desanimaram. E aos revoltados, uma palavra também de muito respeito. Não adianta a gente transformar revolta em ódio, porque revolta sem causa, revolta sem rumo, é simplesmente ódio. E aí você pode jogar o país num precipício, que hoje está se desenhando. Qual é a minha tarefa? Continuar trabalhando, que a sua pergunta é se eu ia mudar. Não.
não vou mudar, naturalmente a gente tem que ir se adaptando. E a palavra, nesse momento, especialmente para o simpatizante, para o militante, é não transfira seu voto, sua decisão, o destino da sua família, do seu país, para instituto de pesquisa. Agora, Um cidadão consciente vota, procura escolher o melhor. Nós temos 2 turnos. Por que pressa? Por que não decidimos votando com tranquilidade no melhor e depois, né, a gente tem o segundo turno para escolher o menos ruim, se for assim, o seu predileto não for para o segundo turno. Agora, candidato, a pesquisa... Pode me chamar de Ciro, jornalista. O manual de redação não deixa. Tá Bom dia. Não, mas tem que ter o tratamento igual para todos. Tá né? Pois não, jornalista. Candidato, nessa pesquisa, quando a gente olha a região Nordeste, que é a sua região, o que a gente vê é o seguinte: o senhor se mantém num bom patamar, 18%. Agora, quando você olha o Haddad cresceu, já está acima de 30%. Então, aquela transferência que inicialmente se imaginava uma pulverização dos votos do ex-presidente Lula, entre o senhor, a Marina Silva principalmente, e o próprio Haddad, agora a gente está vendo indo tudo para o Haddad. Isso não é um sinal de alerta para a sua campanha? Eu tenho que estar atento, alerta, porque o objetivo do candidato é ter mais votos do que os seus adversários. Então eu tenho que ter mais votos que os adversários, estou trabalhando muito, mas eu estou trabalhando com muita serenidade, com muita tranquilidade, eu sou muito experiente. Veja o ouvinte, ou o cidadão eleitor que dá valor à pesquisa. Procure, se você puder, na internet, e façam vocês isso agora, vocês podem entrar no Google aí, e ver dia 19 de setembro de 2014, a última eleição que aconteceu no Brasil. O dito Ibope publicou no dia 19 de setembro de 2014, que é a última eleição presidencial, uma pesquisa dizendo que a Dilma tinha 32, a Marina tinha 37, a Marina tinha 23, 30. E minha assessoria está me ajudando aqui. Então, veja, 37 Dilma, 30 Marina e 17 Aécio Neves. Todo mundo sabe que a Marina dançou e que quem foi para o segundo turno foi o Aécio e a Dilma e quase empataram a eleição. Candidato. Então, veja, pesquisa tem um fundamento, mas a pesquisa ela é um retrato. Tchau. E se o eleitorado está em convulsão, como está? Você veja o que está acontecendo. O Alckmin tem metade do tempo da televisão e está caindo. Onde é que já se viu isso na história brasileira? Nunca viu. Candidato, mas o Alckmin vendeu a alma para poder ter o tempo de TV e está pagando um preço amargo que eu, inclusive, torcia que a disputa fosse eu e ele, porque pelo menos era civilidade contra civilidade, não a barbárie contra, né, o sectarismo do PT. Mas vamos para uma questão prática. O senhor claramente Isso aqui tudo é muito prático. Ou o Ibope disse aquilo ou não disse. Numa questão... Na mesma data. Num campo à esquerda que está disputando votos com o Haddad. No que o senhor se diferencia do Haddad? O senhor pode listar para a gente alguns dados? Eu posso fazer a resposta mal criada ou a mais delicada que você merece. Então eu faço as duas. Eu sou diferente dele em tudo. Agora eu vou fazer a mais delicada, que é a que você, o eleitor, o cidadão que está nos ouvindo, merece. Eu tenho uma história de vida política de êxito. Todas as eleições que eu disputei no lugar que me conhece, eu ganhei. Todas. Por mim e pelos meus aliados. A única eleição que o Haddad disputou, indicado pelo Lula, foi a de prefeito de São Paulo. E na reeleição ele perdeu no primeiro turno para um farsante como João Dória, né? E perdeu não foi só no primeiro turno, perdeu para os votos nulos e brancos. Tirou 16% dos votos. Isso é uma diferença substantiva. A segunda é a questão programática. Eu sustento que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento assentado num punhado de decisões estratégicas que exigem reformas profundas que o PT teve 13 anos de oportunidade de promover e não fez. Por exemplo, um sistema tributário menos injusto, menos regressivo, que cobre menos dos pobres e menos da classe média e cobre mais progressivamente dos mais ricos. Por exemplo, um sistema previdenciário que tire o Brasil desse buraco sem fundo, né, e que, garantindo direitos adquiridos, projete sustentabilidade para o futuro nas aposentadorias dos nossos homens e mulheres que já estão atingindo a idade e têm direito de receber do Estado uma cobertura para sua velhice. Não foi feita durante 13 anos. Por exemplo, uma reforma estrutural no processo de segurança pública do Brasil. Se instalaram no Brasil as facções criminosas de forma absolutamente despudorada, comandando Fortaleza, Natal, Maceió, todo mundo embaixo de terror de facções criminosas que comandam o crime de dentro dos presídios de São Paulo e do Rio de Janeiro
E nós não mudamos uma lei sequer, não criamos um sistema nacional de segurança pública. O efetivo da Polícia Federal é de 11.500 homens, metade deles ocupados, sendo altissimamente qualificados, com carimbar papel por detrás de birô, para fazer documento, passaporte, essas coisas. Então, veja, a diferença é a experiência pessoal e o programa, a visão de Brasil. E por que o senhor acha que o senhor tem mais chance de realizar essas questões? Porque essas questões a gente tem ouvido de todos os candidatos, de ter que ser obrigado a reformar a Previdência, de Tem ouvido consertar de as todos contas os públicas, candidatos mentindo, né? Porque alguém como eu não teve a oportunidade ainda, mas eu posso ser examinado, por exemplo, quando eu fui governador. Eu fui governador e eu posso ter sido ou não bem avaliado. Eu apresento, não por elogio em boca própria, que não tem cabimento, mas a gente em campanha precisa se exibir, né? Pedindo desculpas aí, mas a gente está apresentando o currículo, muita gente não me conhece bem. Então eu fui o governador melhor avaliado do país. Saí com 78%, 74% de aprovação. O Haddad saiu de São Paulo com 3% de aprovação. Isso diz uma coisa, isso não deprecia o Haddad, que é uma pessoa porque eu tenho estima, respeito. Candidato, ontem mas... ele estava aqui e falou que o senhor disse para ele que seria uma honra ser vice dele na chapa. Não é bem falou verdade que estava isso, repetindo isso pela terceira vez não e o é senhor bem teria falado na verdade isso, frente não. de Agora, a testemunha. gente às vezes fala as coisas porque precisa falar por lhaneza, por cordialidade, por, vamos dizer... Mas o senhor falou então isso, falou por não, educação. não, porque o serviço dele, em nenhuma circunstância. Nem por cordialidade numa conversa Em nenhuma informal. circunstância, em nenhuma circunstância. Ele falou isso, inclusive, na possibilidade... Não, em nenhuma circunstância. O que é muito claro, eu já ia dizer, eu tenho afeição pelo Haddad. O Haddad é um amigo. E eu queria muito separar essa amizade, essa afeição, essa estima que eu tenho por ele, do embate político que nós estamos entregues. O Haddad aceitou desenvolver um papel que eu considero que o diminui profundamente. Esse papel, Gerson Camarote, foi oferecido a mim. Isso é que é o fato real, e ele sabe disso. Como é que foi oferecido? O Lula, via Dilma Rousseff, via Roberto Requião, via Gleisi Hoffmann, me cercou por todos os lados para aceitar ser o vice dele de Araque, que todo mundo sabia, como eu cansei de dizer, que era uma enganação do PT, que não iam deixar o Lula ser candidato, e se eu aceitasse isso, eu seria o sucessor dele. Por que eu não aceito isso? Porque o poder, para mim, é só uma ferramenta de fazer as coisas acontecer. E o Brasil não suporta mais um presidente fraco, um presidente sem autoridade, um presidente que tenha que ir consultar o seu mentor. Porque, repare, não foi assim com a Dilma. Nas antecedências do impeachment, uma crise tremenda revelou a inexperiência da Dilma. Ser pessoa honrada, mais uma vez, uma pessoa honrada, uma pessoa, não duvido da boa intenção dela, mas foi outra pessoa que sem experiência, sem maturidade política, sem conhecer o ramo, sem treinamento, sem conhecer as complexidades da manha política brasileira, foi eleita em cima da popularidade do Lula. Na hora que a crise estressou, a Dilma inacreditavelmente nomeou o Lula ministro. E agora faz o quê? Dá-se uma crise grande, o Haddad vai a Curitiba? Isso tudo dói muito em mim. Eu não estou falando isso com prazer, não. Mas o nosso país não aguenta mais essa polarização adianta. O Brasil não suporta mais essa questão dos extremos. Isso foi o que aconteceu em 2014. Ou nós desarmamos essa bomba, ou as coisas podem piorar muito no Brasil, porque a crise real, do ponto de vista de emprego, salário, deterioração das contas públicas, sabe, entrega das riquezas nacionais à cobiça estrangeira, isso tudo está se agravando de uma forma nunca vista na história do Brasil. Candidato Ciro, Débora, eu já vou passar a palavra para você, eu só queria puxar ainda dentro dessa linha, porque a Débora vai trazer perguntas de ouvintes mandadas com a hashtag CBNG1. E é exatamente sobre uma hashtag que me chamou a atenção hoje logo cedo. Eu chego no meio da madrugada aqui na rádio, olha o meu Twitter, tinha uma hashtag Marina com Ciro. Isso faz parte da sua campanha? Não. Eu tenho muito respeito. Veja, deixa eu explicar para as pessoas que às vezes não entendem. Parece assim que eu sou um gente boa que gosta de todo mundo e tal. Veja bem, eu tenho, por experiência, por trânsito, eu tenho uma vida que é muito curiosa nessa sucessão. Eu fui colega pessoal do Jair Bolsonaro, deputado. Nós fomos colegas. Todo dia nos cumprimentavam. Bom dia, como vai? Tá bom, companheiro? Etc. Fui colega ministro da Marina. Fui colega ministro do Meirelles, né? Sou nascido em Pindamonhangaba, embora criado em Sobral, no Ceará, e fui nascido na mesma maternidade com o mesmo médico parteiro do Geraldo Alckmin. Desde jovens nós somos, enfim, temos respeito, afeição, etc. Enfim, de todos os candidatos, a rigor não conhecia o Amoedo.
Todos os outros eu sou amigo. Então a Marina é uma querida, fomos colegas. Eu acho ela uma pessoa do bem, é maravilhosa. E eu jamais teria a indelicadeza de propor à Marina qualquer coisa que não respeitasse a iniciativa dela. Isso aqui é uma ação espontânea? Isso tem muita gente torcendo por uma razão. Isso aí é todo um conjunto de eleitores, que é a maioria do eleitorado brasileiro, que concorda conosco, comigo, com a Marina, com o Alckmin, de que essa confrontação odienta, extremada, entre o fascismo que o Bolsonaro representa e quem tiver dúvida, veja o que é que o doutor Mourão, vice dele, anda falando, né? E o petismo com esse desgaste e o antipetismo severo que há em regiões importantes do Brasil, às vezes até por mérito do PT, mas muitas vezes porque o PT não faz uma autocrítica. Essa é uma grande questão. Não é possível a gente não ter humildade diante dos fatos. Eu ajudei essa gente todos os dias. Todos os dias dos últimos 16 anos. Tem muita gente que acha que eu pago um desgaste no processo eleitoral, no processo político, porque não meto o pé logo no PT. Mas é por quê? Porque eu quero chegar na presidência da República e poder unir o Brasil, desarmar essa bomba. Portanto, eu tenho que ir tentando ganhar sem cultivar esses extremismos, né? O antipetismo de um lado, o fascismo do outro. Agora, o Haddad ontem esteve aqui na entrevista e lembrou exatamente, vocês próximos, e faz toda essa introdução. Eu cheguei a questionar... Somos colegas ministros. Ministros, exatamente. E eu cheguei a questioná-lo sobre a sua colocação de que o Brasil não aguenta outra Dilma Rousseff. E aí, questionado sobre isso, ele vai dizendo, olha, o Ciro, tenho certeza que vai estar comigo no segundo turno, que ele vai me apoiar, porque a gente é do campo igual. O senhor já pensa nisso, como o Haddad está colocando, apoiá-lo no segundo turno? Mas nem a pau, Juvenal. Mas nem a pau, Juvenal. E veja, eu volto a dizer, eu não cedo a Instituto de Pesquisa a minha responsabilidade com o meu país. Ele anunciou que apoia o senhor, caso o senhor vá para o segundo turno. Sim, e eu aceitaria de muito bom grado e muita honra. Uhum. Porém, ele está se precipitando como uma demonstração a mais de inexperiência ou arrogância. A petezada também costuma cultivar uma certa arrogância, uma certa superioridade, que eu não sei de onde eles tiraram isso, né? Então ele já se acha vitorioso, já se acha no segundo turno e sabe que ele é o candidato marcado para perder, ou pelo menos o risco dele perder para o Bolsonaro, pelo que indicam as mesmas pesquisas a que eu não atribuo, não é, o valor de ciência, mas são indicativos. Não é? Então, essa é a grande questão. Da minha parte, eu só tenho um foco: ajudar a organizar um movimento de opinião no Brasil de todos os que cultivam a decência, de todos os que cultivam a virtude do trabalho, de todos os que sentem que é necessário que o país se organize para superar a miséria, a desigualdade, as expressões disso na dificuldade do povo educar os filhos, trazer as suas famílias com saúde, enfrentar o medo da violência e fazer isso de forma decente, a partir do exemplo de vida. Tenho 38 anos de vida pública, de novo, só falo isso para me apresentar. Nunca respondi por uma acusação de escândalo nem de corrupção na vida. Nunca. Débora. Candidato, bom dia. Tem aqui a pergunta do ouvinte CBN, leitor G1. O senhor há pouco falou sobre a ação das facções criminosas, questão da segurança pública. Ele pergunta se o senhor quer levar para todo o Brasil a educação do Ceará e se o senhor quer levar a segurança do Ceará, onde não se pode andar nas ruas sem ter medo. Ele faz aqui uma relação entre educação e criminalidade. Apesar dos avanços educacionais no Estado, o número de homicídios dobrou nos últimos 10 anos, inclusive sob o comando do seu irmão, Cid Gomes, como governador do Estado. Gostaria que o senhor comentasse a situação específica do Ceará e as propostas concretas para a questão da segurança pública no país. Antes eu vou responder à pergunta do ouvinte. Não, eu não quero levar para o Brasil a situação de segurança do Ceará, que nesse momento é muito ruim. Eu quero levar para o Brasil as boas experiências de sucesso que um Estado pobre, humilde, um dos mais pobres estados do Brasil, conseguiu fazer. Por exemplo, colocar nossas crianças de 0 a 3 anos em creche de tempo integral. Por exemplo, dar um salto do 12º para o 4º lugar do Brasil no IDEB do ensino médio, onde nós temos 1 de cada 3 escolas médias com tempo integral e muitas delas com ensino profissionalizante, com os garotos todos saindo com estágio remunerado pelo governo. E o exemplo prático de termos das 100 melhores escolas fundamentais do Brasil, veja o ouvinte, um dos estados mais pobres, das 100 melhores escolas básicas do Brasil, onde vão os filhos dos trabalhadores que não podem pagar mensalidade escolar, 82 estão no Ceará.
E o melhor IDEB do Brasil é a minha cidade, encravada no semiárido do sertão nordestino, que é Sobral. Isso é que eu quero levar para o Brasil. Segurança, nosso padrão lá não vai bem, mas eu explico para as pessoas, não é por omissão. Todo o manual do que fazer, nós fizemos. E ainda assim o efeito não foi bom. Qual é o manual? O Ceará, do meu governo para cá, triplicou o efetivo da Polícia Militar. São Paulo está congelado, inclusive os salários. O Ceará multiplicou os salários, fez uma academia nova, fez toda uma rede prisional nova. Toda a sofisticação tecnológica de equipamento, armas, enfim, estrutura para o policial trabalhar, tudo foi feito. Hoje, dos concursos do Ceará, 60% dos policiais de rua têm nível superior. Entretanto, os homicídios explodiram. Qual é a causa? A causa é que o Ceará virou um polo de turismo muito importante no Brasil. Isso cria uma população flutuante de algo ao redor de 3 milhões de pessoas por ano. É um lugar de muito investimento de estrangeiros e virou um entreposto de droga pesado, do ponto de vista global. E isso coordenado por facções criminosas que dão as ordens a partir dos presídios de São Paulo e dos presídios do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que a responsabilidade por isso lá é do PCC e do Comando Vermelho, que estão disputando o território do Ceará, auxiliados por uma facção local que chama GDE, e eles fazem dessa disputa um ato de terror. E, evidentemente, as autoridades locais não têm capacidade de resolver isso. Eu acho que isso explica todo esse aumento tão grande que teve. Porque explica 100% do aumento. 100%. Nós conseguimos lá, como temos essa estrutura toda, nós conseguimos investigar as coisas e apontar culpados. Sabe o crime da Marielle, no Rio? Não demora 48 horas, o Ceará deslinda. Todas as chacinas foram deslindadas em 48 horas. Todas chegam nas facções criminosas com os mandantes dentro da cadeia. A gente tem um projeto no G1 chamado Monitor da Violência, que busca realmente partir de dados reais e apurados por repórteres ou obtidos via lei de acesso, para a gente conseguir traçar um panorama melhor da violência e, a partir daí, buscar soluções. Por exemplo, no ano passado, a gente fez uma contagem de todos os homicídios no país durante uma semana, no final de agosto. O Ceará teve números grandes. É um horror. Mas uma coisa que é importante, que a gente viu no ano seguinte, quantos desses homicídios tinham sido, de fato, elucidados, que tinham culpados, e um número muito pequeno. Eu estou falando dessas chacinas. Evidentemente que o homicídio individualizado aqui e ali, nós temos uma dificuldade tremenda de deslindar no Brasil inteiro. São menos de 10 em cada 100 o deslinde, segundo dados que também são completamente... No geral do Brasil, deu 2% de casos de pessoas que foram resolvidas. Foram condenadas, teve julgamento depois de um ano. Então isso daí já depende do executivo, depende da política, ou depende das leis, do judiciário, do Ministério Público, do processo prisional? Mas a gente tem duas perguntas que a gente está fazendo para todos os candidatos. Mas vamos ter clareza disso. Outro dia, o STJ mandou soltar 14 narcotraficantes perigosíssimos que estavam presos no Ceará. Outro dia, nós fizemos uma lei proibindo as companhias telefônicas de instalar, nós temos coesão política, e conseguimos fazer uma lei na Assembleia, que inclusive houve ameaça terrorista de bomba na Assembleia, e a Assembleia aprovou por unanimidade uma lei proibindo as companhias telefônicas de instalar torres de telefone nas cercanias dos presídios. O STF, o Supremo Tribunal Federal, mandou tirar a lei de vigor. Em 15 dias. Não, mas eu estou dizendo. Não sei disso, não estou falando disso. Mas tem uma questão que a gente gostaria de fazer, que é uma questão objetiva. Não, mas isso indica a responsabilidade. O assunto é meu. Se eu for presidente da República, eles escolheram o lugar errado para aterrorizar. Porque a partir daí eu aprendi, porque tem que ser federal esse enfrentamento. Por exemplo, Mas a pergunta é sobre isso, candidato. Tá. Qual a sua principal proposta para reduzir o número de homicídios no Brasil? A minha principal proposta é assumir como federal a tarefa de enfrentar, desde a investigação até a prisão, mudando as leis que forem necessárias serem mudadas, das facções criminosas, do narcotráfico, do crime de corrupção contra o dinheiro público e da corrupção do aparelho policial. Tá. E qual a sua proposta para reduzir a violência contra a mulher? A violência contra a mulher não será segregada de uma política de segurança pública. Há uma tendência grave de aumento da violência contra a mulher. O feminicídio subiu 500% no Brasil. E isso é um fenômeno que nós só vamos resolver por um processo de cultura e de educação. Não adianta imaginar, claro que você pode fazer, por exemplo, já está no meu programa, dar aos delegados, não precisando pelo processo burocrático do judiciário, a faculdade de determinar providências cautelatórias para mulheres sob risco. Treinar, capacitar, condicionar as delegacias a receberem as mulheres com a especificidade que as mulheres precisam. Porque 60 mil estupros aconteceram,
Todos os especialistas me dizem que isso é 1/3 do real, porque as mulheres, por regra, não vão às delegacias porque são maltratadas, parte delas pelo machismo selvagem que ainda vige num certo extrato da sociedade brasileira, são culpadas de terem sido vítimas, é uma selvageria que o Brasil tem, porque pintou o rosto de um jeito, outra porque vestiu a roupa do outro jeito, essa selvageria toda. Agora, o crime no Brasil, basicamente, ele é contra jovens. O crime contra a mulher está crescendo, sob o ponto de vista de homicídio, mas ainda é, felizmente, uma minoria muito grande, em comparação aos 63.880, 90% disso são homens. Homens negros, pardos, das periferias. Candidato, por que o Estado não consegue impedir que, internamente, nos presídios, o crime organizado continue mandando? Por conivência, por corrupção da estrutura. Conivência de quem? Conivência das autoridades. Todas as pedras do caminho sabem que o comando do PCC em São Paulo tem acordo com as autoridades aqui. Todo mundo sabe que no Rio de Janeiro, como está todo mundo agora vendo, as autoridades são coniventes com o Comando Vermelho. Você quer uma evidência? Quais autoridades? Os governos dos Não estados? dá para identificar, porque evidentemente você não tem uma portaria, um decreto formalizando isso. Mas eu tenho indícios muito veementes, fora toda a notícia que você pode levantar também no Google. Viva a internet. Né? Então você entra no Google e bota autoridades de São Paulo, acordo PCC. Todo mundo vai ver o que é que eu estou falando e todos vocês sabem disso, estão cansados de saber. Agora, e tem Ministério Público vasculhando isso. Felizmente tem muita gente séria no Ministério Público de São Paulo vasculhando isso, pesquisando isso. Já está encontrando aqui e ali indícios, já inclusive para abrir inquérito. Agora, vamos ter aqui um indício forte. Metade das vagas dos presídios de segurança máxima federais estão vazias. Enquanto isso, todo o comando das facções criminosas de São Paulo estão em presídios locais. Por que a gente não transfere, como eu pretendo fazer, todos eles, mudando a lei que for necessária mudar, pressionando o judiciário à luz da opinião pública? Por que a gente não segrega e coloca eles num regime especial de isolamento, de quebra da inviolabilidade das comunicações? Isso é assim que o mundo faz. Não é com aparato, com tanque de guerra, apontando fuzil para favelado que nós vamos resolver isso. É com inteligência, se infiltrando, mapeando, espionando, trilhando o caminho do dinheiro, interceptando as comunicações. Isso tudo é o que está no meu plano de governo. Quando o senhor fala, e está falando da questão da segurança, envolvimento de autoridades, etc., estamos falando também num estado, que é o estado de São Paulo, que teve melhorias nos índices de violência. Claro, trocaram franquia de narcotráfico por homicídio. Por que lá no Ceará o homicídio está explodindo e o resto dos crimes não? Porque lá não se faz acordo. E você pensa que não já foi oferecido para nós a possibilidade de fazer acordo? Fecha os olhos, assim mesmo. Que tipo de acordo? Assim, fecha os olhos para a passagem da droga, que a gente fecha os olhos, que a gente dá um jeito de dar uma paz, terror. Mas paz quem é que faz essa proposta, candidato? Os presidiários, rapaz. Os comandantes das facções criminosas, eles estão todos lá comandando de dentro da cadeia. Lá no Ceará estão comandando de dentro da cadeia, estão todos presos. Essa é que é a tragédia brasileira, todos presos comandando o crime de dentro da cadeia. E aí nós interceptamos as telecomunicações, o STF tirou a lei de vigor. Aí nós prendemos 14 perigosíssimos, o STJ mandou soltar. Débora. Silêncio. Mais uma pergunta aqui do ouvinte CBN Leitor G1, candidato é o Lê Lavor. Ele quer saber, ele diz o seguinte: temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, onde tributamos mais o consumo do que a renda. Se os mais pobres acabam sendo os mais tributados. Qual a sua proposta para a reforma tributária? Eu pretendo criar um IVA, que está sendo copiado aí por todo mundo, está tudo bem, mas eu tenho documentos, eu escrevi um livro em 1995, propondo com detalhes. Esse IVA é um imposto sobre valor agregado que mata 5 tributos. Mata o ICMS dos estados, mata o IPI da União Federal, mata o ISS das prefeituras, mata a contribuição social sobre o lucro líquido da União e mata uma parte do PIS/COFINS. Isto não pode ser feito do dia para a noite. Por quê? Porque São Paulo perde receita. O que quer dizer isso? Hoje o sistema tributário brasileiro, como é incidente no consumo, como a inteligência da pergunta faz, ela cobra com crédito na origem, ou seja, um cidadão compra uma televisão lá no Ceará e parte do imposto vem para São Paulo porque é aqui que se fabrica a televisão. Com o IVA, você cobra tudo no destino. Portanto, se você cobrar de uma vez só, São Paulo quebra. E não interessa ao Brasil, muito menos a mim, né, que São Paulo quebre
embora o meu ilustre opositor, o doutor Geraldo Alckmin, está defendendo o IVA sem lembrar essa questão, embora tenham ficado contra a vida inteira. Mas eu tenho uma proposta de uma transição de 30 anos, em que a gente vai implantando isso e matando o outro devagarinho, compensando de maneira que São Paulo não perca receita e possa ajudar o Brasil a simplificar o sistema tributário. E cada centavo de IVA que for pago para um cadastro, que pode ser o cadastro do Bolsa Família ou do LOAS, que é o cadastro maior do Bolsa Família, você dá um voucher para a população descontar no banco o tributo que pagou. Deixa eu ver se eu explico para vocês. Hoje o Brasil, para ajudar os mais pobres, faz em alguns estados, como no Ceará, uma isenção para a cesta básica. Então a gente tira os impostos da cesta básica e o pobre compra uma cesta básica e olhe lá, porque o salário está apertando e o desemprego piorou muito. E aí o rico compra 10 cestas básicas, tudo com isenção também. Compreende? Então a forma mais justa para mim é os pobres compram uma cesta básica, pega a nota fiscal, o IVA está destacado nela, está ali o valor do IVA, ele vai no banco ou simplesmente a gente acredita num cartão do Bolsa Família, onde for. Enfim, a forma de operar é muito simples de fazer, com a eletrônica embarcada que nós temos hoje, com a possibilidade de cartões magnéticos, e aí ele recebe de volta aquele tributo que ele pagou, de maneira que para os ricos a gente possa cobrar mais progressivamente. E por falar em progressividade, quando eu fizer isso, eu vou diminuir os impostos sobre os salários e sobre o consumo da população mais pobre, e eu preciso compensar isso. Como? Um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, que só o Brasil e a Estônia não cobram, isso aqui dá para arrecadar 70 bilhões de reais, um tributo mais progressivo sobre heranças acima de 2 milhões de reais, e o Brasil cobra 4%, quando o mundo cobra 30%, não é, por piso. Eu não preciso nem ir a 30%, mas alguma coisa mais progressiva. E, por fim, eu vou passar o pente fino nas renúncias fiscais. O Brasil dispensa de multinacionais e de outras empresas 354 bilhões de reais por ano. Parte dessas renúncias fiscais foi o governo do partido do Haddad que fez. E não é justo, porque o Brasil precisa... Quais renúncias fiscais o senhor Por tá exemplo, falando, estímulo à venda de automóveis. Faz sentido, numa hora como essa, você fazer renúncia fiscal, a indústria automobilística não dá nenhuma contrapartida em investimento. Mas nenhuma isso é o quê? Isso é contrapartida tipo em emprego. 1,5 bilhão de reais. Não, tem vários. Eu vou passar um pente fino em todas. Algumas coisas a gente tem que preservar porque cumpre objetivos estratégicos. Por exemplo, 30 bilhões desses 354 bilhões é a Zona Franca de Manaus. Ela é intocável para mim. Tem muita gente querendo destruir a Zona Franca de Manaus. Por exemplo, o candidato Bolsonaro, quando você lê o programa do Paulo Guedes, ele destrói a Zona Franca de Manaus e, portanto, destrói 8% do PIB industrial brasileiro. Mas quais renúncias o senhor vai tirar? Não, eu estou passando o pente fino. Todas aquelas que não cumpriram o objetivo estratégico serão eliminadas. A indústria automobilística não é empregadora de mão de Nem obra? um pingo. A indústria automobilística é extremamente robotizada, como todo mundo sabe, e a questão não é essa. A questão é a seguinte, é sacrifício. Se a gente pudesse reduzir imposto, fazer renúncia fiscal para todo mundo, ótimo, mas o Brasil está quebrado. Essa é a questão. O Brasil está quebrado, o povo está sentindo isso nas costas quando precisa da saúde, quando precisa de um exame de mamografia, uma mulher. Não é possível isso. Tem mais de 1 milhão de mulheres. O Brasil perdeu a noção, a nossa elite. Mais de 1 milhão de mulheres têm hoje uma mamografia que indicou um nódulo no seio e estão aí desesperadas para fazer uma punção para saber se é um câncer ou não, e estão demorando 3 anos para ser atendida. O senhor tem falado e vou com ficar frequência? entregando dinheiro para multinacional de automóvel. O Brasil perdeu a vergonha na cara. Mas esse não é um valor expressivo em relação ao total que o Brasil não precisa sabe quanto resolver. custa fazer a mamografia de 1 milhão de mulheres? Perfeito, eu sei disso, mas o senhor vai resolver. O senhor resolve um ponto aqui e resolve outro Aí aqui, você mamografia. pensa, E você todos pensa os demais que governar problemas. é obra de anjo? E todos os demais problemas. Quais? E você pensa que governar é obra de anjo? Governar é escolha. A que senhor você quer servir? E eu quero servir aos pobres do Brasil, candidato, sem discriminar ninguém. falar em escolha, você tem aí uma questão que é uma espécie de bomba-relógio já para o próximo governante, que é o subsídio do óleo diesel, que foi dado pelo governo Michel Temer numa crise emergencial, sem conseguir uma solução. O que o senhor, sendo eleito, vai fazer? Porque tem uma pressão de um setor dos caminhoneiros, de um lado... Vamos raciocinar juntos, Gerson Camarote, jornalista. Vamos raciocinar juntos. Em 1954, o Brasil criou uma empresa chamada Petrobras. Qual foi a razão política dessa grande luta que acabou gerando, inclusive, o suicídio do Getúlio Vargas? Foi proteger o Brasil dos ciclos especulativos que marcam a história do petróleo. Ciclos especulativos estes que, quando tensionados mais gravemente,
convulsionam em guerras todos os lugares do mundo. Venezuela, petróleo. Síria, petróleo. Egito, petróleo. Líbia, petróleo. Toda a convulsão que está acontecendo no Médio Oriente, no Oriente Próximo, petróleo. E golpe no Brasil, não duvide, petróleo. Então, qual é a razão da Petrobras existir? Proteger o Brasil das oscilações de preços internacionais do petróleo. Ou seja, custar para nós de forma estável, independentemente de câmbio, de taxa de câmbio, independentemente das especulações internacionais, cobrar o custo de produção do Brasil, mais o imobilizado, a remuneração do capital empatado, mais um lucro em linha com os padrões internacionais. Sabe como é que eles estão fazendo, esses canalhas que tomaram o poder no Brasil? Vai me desculpar o ouvinte. Eu estou dizendo isso porque não tem outra palavra. Eles pegaram, tiraram o custo do Brasil, que é de $33 por barril, já com a montanha de imposto em cima, e substituíram pelo preço especulativo do estrangeiro. A diferença é que, em vez de ser $33 o barril, que é o que custa bem remunerado para a Petrobras, e já com os impostos, eles estão cobrando 85 no lombo do povo brasileiro. Do taxista que está nos ouvindo, da dona de casa que está pagando quase R$100 por um botijão de gás, né? do cidadão que está no caminhoneiro que está nos ouvindo aí. E aí vem o canalha do Michel Temer, protege essa perversão para dar dinheiro para o acionista minoritário, que são os bancos no Brasil, e mete isso no custo da conta da saúde do povo, ou seja, corta dinheiro da saúde, corta dinheiro da educação, corta dinheiro da segurança. Mas não, simplesmente eu estou anunciando o que eu vou fazer. Eu vou trocar a política de preço da Petrobras. A política de preço da Petrobras vai ser custo brasileiro em real, mais a rentabilidade que ela precisa ter para amortizar o capital, pagar suas dívidas e reinvestir. Isso significa, na prática, não estou dizendo que eu vou fazer isso, porque depende de uma série de variáveis. Intervenção na Petrobras pode também afetar... Intervenção, que é isso, Jéssica Camarote? A Petrobras pertence ao povo brasileiro. Que conversa é essa de intervenção? Eu vou tomar a Petrobras de volta para os donos Dilma, dela. O que é que aconteceu? O governo Dilma, por favor, nem falando eu tenho corrupção. quase vontade de dizer, me respeite. Eu não vou dizer porque eu sei que a sua intenção não é... Não, mas não é essa a questão. Ele está descrevendo o que de fato a Dilma fez. Isso aqui eu conheço bastante tempo, ele sabe que eu estou brincando, não se preocupe. Ah, Quando fala da Dilma, você viu que o seu colega partiu em defesa, mas ele vai lhe contar depois. Enfim, não é intimidade, não. É só conhecimento de causa. Eu vi ele como foca, começando a vida. Pois é. E sempre o admirei como um talento extraordinário, que ele está só começando o brilho. Mas eu brinquei isso para fazer a frase, que vocês não deixaram eu fazer. Essa é que é a boa política de amanhã. Por favor, siga. Só não me compare com a Dilma, que isso me ofende. Tá, mas de qualquer forma a Por Dilma... quê? Porque a Dilma não tinha simplesmente rumo. Mas A Dilma é uma pessoa honrada, é uma pessoa de bem. Eu lutei contra o impeachment, o Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment, só o Ceará fez isso. Enquanto a petezada quer me insultar, me agredir, só o Ceará Mas a fez isso. justificativa da política de preço da Petrobras durante a Dilma era exatamente a que o senhor falou. Não é Exatamente o que o verdade, senhor falou. não é verdade. O custo de produção que a Dilma estava cobrando na data era de $90. O que esses guleludos queriam é que ela cobrasse $110 porque era o preço internacional. Não, o preço ficou... Agora não há influência. Aí ela parou de subir de $90 para $110 para um preço de barril de 33. Eu sei, mas durante anos o preço da gasolina ficou vocês parado. estão todos intoxicados pela propaganda dos bancos, que são os donos do acionista minoritário. Mas há uma realidade em relação à Petrobras, que é a seguinte, ela não é uma ilha isolada dentro do Brasil. Não, a Petrobras tem, inclusive, relações juntos. internacionais. Vamos raciocinar Isso juntos. não impacta nesse custo? Vamos raciocinar juntos, para não parecer ideologia. Tem um cidadão vendendo um pão agora, um sanduíche, bem aqui no cafezinho, no bar aqui da esquina. Como é que ele calcula o preço do sanduíche? Ele olha para o preço do sanduíche na Bélgica, onde as condições de salário, não sei o que e tal, são tantas que permitem ele cobrar $12, R$48 por um sanduíche, ou ele calcula quanto custou o pão, quanto custou o queijo, quanto custou o ovo, e bota ali uma rentabilidadezinha para pagar os salários das pessoas e um lucrozinho para ele poder reinvestir. Como é que as pessoas calculam o preço do sanduíche aqui no Brasil? Isso é simples de entender. E aí vem agora a elite brasileira intoxicada. Né? Desculpa. Eu até entendo que o senhor quer fazer um paralelo para tornar mais simples a conta, mas nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando do pãozinho. Não, nós estamos falando pior, nós estamos falando de um preço que mexe no preço da vida do povo. Sem dúvida. O sanduíche eu posso não comer,
Mas o preço A do formação petróleo... do preço é diferente. Não, meu patrão, não é não. O preço formado da Petrobras é custo Petrobras. Quanto é que custa tirar um barril? O senhor acha Mete que os impostos em cima, já teríamos que fazer até uma revisão disso, mas mete os impostos em cima na conta de um verdadeiro abuso, remunera o imobilizado, bota um lucro para a Petrobras ter dinheiro e cobra do povo. Estou falando de uma política muito séria. Hoje- Muito séria. Razão de ser da existência mesma da Petrobras. Aí não. Eles trocam o preço, mesma coisa, é comparação exatamente, não é metáfora, não. Mas e as É empresas como se eu tivesse estrangeiras co- que atuam no Brasil hoje? Elas vão ter que se submeter ao preço que a Petrobras definir? Não, veja bem, a Petrobras, na prática, tem o monopólio do refino. Mas tem importação do... tem importação também. Ah, mas isso vai acabar. Isso vai acabar. Vamos lá, brasileiro, olha o que eles estão dizendo aqui. O Brasil é a maior reserva de petróleo, depois da Venezuela, nas Américas. O Brasil está aumentando a sua estocagem de petróleo, de cubagem de petróleo, descobrindo, 40% ao ano aumenta. Ou seja, nós somos provavelmente a maior reserva de petróleo do mundo. Só o que já está contado são 20 trilhões de reais. Isso dá para pagar o projeto de transformar o Brasil numa grande sociedade de classe média em 15, 20 anos. E o mundo está vendo isso e está cobiçando essa riqueza. Todo mundo acha que eu sou. Veja bem, eu conheço a história do planeta Terra. Eu sei o que aconteceu com o Mossadegh. Eu sei o que está acontecendo na Venezuela, na Síria, no Egito, no Líbano. Por causa do petróleo, eu fiquei com isso na cabeça. Eu posso terminar? Então, repare uma coisa. O Brasil hoje tem 40% da capacidade de refino de gasolina, óleo diesel e gás parados. E está comprando gasolina dos Estados Unidos em dólar. Alguém, pelo amor de Deus, justifique isso para mim. O Brasil tem uma fábrica de fazer diesel que pode produzir 100 litros por hora, está produzindo 60 e está comprando 40 litros de óleo diesel por cada 100 dos Estados Unidos, em dólar. Qual é a explicação para isso, pelo amor de Deus? A Petrobras tinha um projeto estratégico de autonomizar o Brasil em relação a refino, que tem a ver com a Abreu e Lima, em Pernambuco, tem a ver com o COP no Rio de Janeiro, já vou lembrar, com a refinaria Prêmio do Maranhão, com a refinaria Prêmio do Ceará, tudo já andado, já com licenciamento, com tudo, e o Comperj no Rio. O Brasil pode ser um grande exportador de polímeros, de derivados de petróleo, e vai virar importador. Com que dólar não vamos pagar isso? A nossa elite pirou. Candidato, Cláudia. vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos, porque O isso senhor fica falou de inconveniente golpe demais. por causa do petróleo no Brasil. 3 motivos derrubaram a Dilma. 1, a banqueirada queria usurpar o orçamento nacional porque a dívida pública estava explodindo e saindo de controle. PEC 95, emenda 95. 2, o Brasil petista queria acabar a Lava Jato. Essa é a segunda razão do golpe, e a Dilma resistiu de não invadir a Lava Jato e não constranger. Terceira razão, petróleo. Chevron acertou-se com José Serra e menos de 10 dias depois do golpe, sem discutir com ninguém, o senhor Michel Temer aprovou o projeto do Serra de revogar a lei de partilha, entregando o petróleo brasileiro do pré-sal na hora da gente beber água, da onça beber água, depois de nós gastamos bilhões de dólares do povo brasileiro, na hora da gente ganhar dinheiro, entregaram para os estrangeiros. Não revogou, tanto que teve leilão depois no modelo de partilha também. Revogaram a lei de partilha, você não sabe disso? É porque não discutiu com ninguém. Eles fizeram isso com 10, 15 dias de golpe. Não, mudou, mas não revogou. Revogou a lei de partilha. Acabou o conteúdo nacional, acabou a reserva da Petrobras. Aquele que era o dinheiro que iria para a educação e para a saúde do povo. A Petrobras entrou. Entrou porque ela é portentosa. Candidato, E todo mundo teme competir com vamos ela. mudar de assunto, que nosso tempo está Enquanto ela é correndo. portentosa, ela tem essa força, mas eles estão querendo esquartejá-la. Eu queria falar do seu Pergunta plano. ao povo do Rio Grande, lá embaixo, no sul, a CBN chega lá. Queria falar do Opa, seu o plano que de eles fizeram? governo, candidato. Queria falar do Pergunta seu ao plano de povo, governo. ao povo daqui de Niterói, de Itaboraí, o que é que eles fizeram? Vamos falar do seu plano nome limpo, de quitar débito de quem está com o nome sujo no SPC? Isso os ricos têm horror também. Eu queria entender, porque o senhor disse que vai juntar grupos de 5 a 10 devedores. Isso é a ordem pra editorial assumir, da Globo.
para assumir a Votação. dívida Não em existe grupo. isso, Ó, ordem é a mesma editorial da pergunta, Globo, que é a tem... mesma pergunta Não, da Renata eu Lopredo. quero Primeiro entender, lugar, este é um programa que o senhor tem dado destaque no seu tem programa problema eleitoral. Então, perfeito. Não tem E problema, aí, eu vou por isso explicar a de novo. pergunta Por isso eu você quero faz. fazer uma pergunta sobre o seu Eu programa, vou porque a explicar gente de queria novo. entender Claro, direito Claro, não tem problema nenhum. esse negócio de juntar de 5 a 10 pessoas que estão devendo, se uma pessoa não paga os outros, a dívida dela se divide entre os outros. A gente queria entender como é que o governo vai determinar esses grupos, Claro uma que pessoa não. vai poder se juntar Posso com explicar? outras, ou se eu tô devendo e eu não conheço ninguém que queira se juntar comigo, não posso Posso entrar no explicar? programa, por favor. Quando você aluga um apartamento aqui em São Paulo, não sei se é proprietário ou aluga, você precisa de um garantidor? Sim. Sim, chama-se fiador. Quando você compra um carro em prestações, você precisa de uma garantia? Sim, alienação fiduciária. O carro fica no nome da revendedora e você fica com a reserva de posse até que comprou para pagar. Então, para proteger o sistema, o que é que eu quero fazer? É muito bem estudado e todo mundo já fez isso em situações dessas. 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Isso colapsa a principal máquina de ativação do desenvolvimento econômico, que é o consumo das famílias. Óbvio, ninguém precisa ser economista. Se as famílias não consomem, o comércio não vende. Se o comércio não vende, a indústria não produz. Se o comércio e a indústria não produz, não tem emprego, não tem imposto para pagar saúde e educação. O inverso. Eu preciso restaurar esse principal motor e, portanto, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu quero gerar empregos para o Brasil. Essa é a obsessão do meu projeto. Fui estudar. A dívida média do brasileiro, que está encalacrado no SPC, é de R$ 4.200. Só que 70% disso é juro sobre juro, é correção monetária, é multa, é abuso, porque o nosso povo está absolutamente desprotegido da sanha assassina do sistema financeiro, que não poupa nada nem ninguém. Inclusive o empresariado. 220 mil lojas foram fechadas no Brasil nos últimos 3 anos, 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil nos últimos 3 anos, e essa gente ainda defende esse modelo. Consequência prática, meu irmão, tu que está aí me ouvindo, 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil brasileiros vivendo de inadimplência. Então, quando o Serasa faz o leilão, esse desconto vai para 70%. Portanto, sobra uma dívida média, antes do governo forte ajudar o povo, de R$ 1.200. Se eu picar esses R$ 1.200 em 36 vezes, a prestação fica com juro de 12% ao ano, tirando esses abusos todos, o Brasil pode cobrar, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, pode cobrar do cidadão e da cidadã, para limpar o nome, R$ 40 de prestação Mas por aí, mês. para pagar Eu vou... esses R$ 40, No que eu eu preciso chego para explicar, juntar você um está grupo. me interrompendo. Perdão. É porque isso eu realmente vou defender, porque não é possível tirar nem sequer a esperança do coração do povo brasileiro, porque se eu não ganho, o outro tem que fazer. Então nós precisamos deixar o povo sabendo que isto é perfeitamente praticável. Qual é a garantia de que o Banco do Brasil não vai micar? É o que eu chamo de aval solidário. E o que é isso? É uma invenção que eu trouxe do planeta Marte? Não, eu já ajudei a fazer isso no Banco do Nordeste. Qualquer de vocês pode entrar na internet, viva a internet, e perguntar o que é que significa crédito Mas amigo. no Banco do Nordeste Perdão. são pessoas que estão querendo crédito, não são Perdão. necessariamente pessoas com o nome sujo que estão devedoras. Não, mas a operação é uma operação de crédito. Operação de crédito. Eu vou emprestar os R$ 1.200 para quem precisar limpar seu nome do SPC, via Banco do Brasil e Caixa Econômica, e os bancos privados, se quiserem entrar, podem vir também, e vou fazer isso de um jeito que eles possam pagar, picando em até 36 vezes. Para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não micar, eu vou pedir garantia. Qual é a garantia? Formação, grupos de endividados ou não, na cartilha está lá endividado, mas não precisa ser. São os próprios Não endividados precisa ser, que... Tudo não bem, mas precisa são as ser, pessoas que vão formar Você o está grupo. percebendo que cada Mas vez eu que tô eu vou perguntando, explicar, tô você me querendo interrompe. entender. Você não vai entender se você me interromper. Então, por Deixa eu favor, explicar, continua. depois você diz Tá assim, bom. não entendi. Por favor, porque, tá entendendo? São pessoas que estão nos ouvindo aí. Então continua. Então, repare, aí eu vou formar grupos de 5 a 10 pessoas de aval solidário. Então, no Banco do Nordeste, o Crédito Amigo funciona assim. O camarada vai lá, tira um pequeno empréstimo de R$ 1.500, junta 4, 5, 10, 8 pessoas, amigos, e eles avalizam, assinam junto. Não, eu garanto que esse cara vai pagar. Se ele não pagar, eu vou ajudar ele a pagar. Sabe quanto é que fica, Renata? Desculpa. Não, Cláudia. Renata. Cláudia. Cláudia. O Renato está aqui à minha esquerda. Não, o Renato está à sua Ren- esquerda. Não estou dizendo, falei do Alckmin, agora sou eu que estou errando. Para morder a língua. Então, repare, no Banco do Nordeste, que já funciona há mais de 10 anos, a inadimplência é 1,7%. Por quê? Porque se eu junto 10 pessoas e a prestação é R$ 40, e o meu amigo não paga,
eu simplesmente fico com R$4 para pagar. Mas, candidato, É que a pergunta é muito mais simples. É como vai ser definido quem são essas Cada pessoas um que formam um forma o seu grupo? E no Banco do Eles Nordeste, formam. só pra gente Individualmente. deixar Cada um claro, forma só seu pra gente grupo. deixar claro, no Banco do Nordeste são pessoas querendo crédito, não são necessariamente pessoas que estão com o nome sujo, Isso é que estão irrelevante. desempregadas. A Não é operação- irrelevante. Faz diferença de o quanto a pessoa pode pagar ou não. Não, vai lá. Mas a são operação pessoas- é igual a operação do Banco do Nordeste. O Banco do Brasil vai emprestar R$1.200 para o cidadão limpar o nome dele do SPC. E se a pessoa não quiser entrar no aval solidário, ela não recebe Isso aqui é voluntário. Isso voluntário. aqui é voluntário. Eu não vou E obrigar daí todo como mundo a acontece vir. para quem não Eu entrar vou no dar aval uma solidário? oportunidade para as pessoas que querem É. limpar o seu nome do SPC. Isso também tem um programa de educação para o crédito responsável, tem uma série de outras questões que estão agregadas ao plano e as pessoas não querem. Num primeiro momento é aquela loucura. O Bolsonaro diz assim, Ciro Gomes, isso aí vai custar o PIB. Nunca leu, nunca estudou, aprovou o refis que dispensou R$390 bilhões dos ricos. Este sim, dispensou R$390 bilhões dos ricos e os 10% que ficou de desconto picaram em 96 vezes. Aí o cara não paga, eles fazem outro refis. Para rico ninguém faz polêmica. Mas propôs uma coisa para pobre, para classe média, pense numa esculhambação, em botar defeito para todo lado. A gente estava O senhor querendo não entender tem- a O senhor não proposta. tem ideia de quanto se discutiu todos os refins neste programa Não. durante todas as Eu estou discussões falando do dos Congresso políticos. Nacional. Eu estou Se falando cobrou dos muito. políticos. E eu só queria fazer um Só eu parênteses votei nisso contra. tudo aqui, só para deixar uma coisa que até agora eu não falei, depois da reação que o senhor teve agora há pouco. E eu gostaria de pontuar, porque o senhor também usou dessa expressão agora há pouco, quando se citou Dilma Rousseff, o senhor disse assim, vocês me ofendem. E eu queria dizer ao senhor que quando o senhor diz que nós somos pautados por uma questão editorial de uma empresa, o senhor nos ofende porque nós somos jornalistas independentes. E explicando que desculpa. esta pergunta foi feita para o senhor, porque ela faz parte do seu plano. Aliás, desde o primeiro Então- debate, o senhor chamou muita atenção então eu para me isso. desculpo. O esclarecimento Então é eu me desculpo. apenas por isso. Então eu me Mas desculpo. perfeito. Só Não para me que custa nada, porque não não era fica- minha intenção ofender os jornalistas. Apenas foi exatamente a mesma pergunta Porque que a essas Renata são Lopretti questões- fez e que não me deixou explicar exatamente como foi feita Não, aqui de mas o novo. senhor explicou, Nós fizemos, não aqui, explicou? nós fizemos Foi porque eu fui a questão... pra cima, Não, eu pedi pra não, falar. Não me interrompa, deixa eu falar. Mas o É senhor só ia ter isso. o tempo para explicar, Mas eu porque já nós me queríamos desculpei. chegar lá no final. Eu já me Perfeito. desculpei porque ofender o jornalismo é o que eu não quero. Tá Perfeito. certo? Agora, que o jornalismo editorial da Globo é uma coisa impertinente para o Brasil, não tem isenção, isso é minha opinião antiga. Mas não tem nada a ver com imposição de Por isso que eu temas me aqui. desculpei. Os nossos Por isso que eu me temas- desculpei. Eu não os quero nossos ofender os temas- jornalistas. Não quero ofender os jornalistas. Mas que a editoria, vamos dizer, Débora- a linha editorial da Globo é facciosa, A Débora o mundo tem inteiro uma sabe. pergunta. Tem mais uma pergunta de ouvinte CBN Leitor G1, é da Adriana. Ela quer saber se o senhor já tem aí nomes de eventuais colaboradores, ministérios e Não. quais ministérios poderiam ser extintos. Ou seja, como enxugar a máquina pública, candidato? Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, governador do 8º estado brasileiro e fui ministro da Fazenda. Não tenho um dia de desequilíbrio financeiro em nenhum dia da minha longa vida pública. Só eu posso dizer isso, dentre os candidatos. O resultado, então, quer dizer que eu sei ser austero. Todas as despesas, todas, 100% delas. Outro dia eu descobri que a empresa que faz a manutenção do gramado do Palácio da Alvorada tem um contrato de R$4 milhões por ano. Isso é bem um exemplo caricato, não é 4 milhões que vai resolver o problema do Brasil, mas é uma vergonha que a gente tenha essa frouxidão numa hora em que o povo está passando o perrengue e a dificuldade que está passando. Portanto, eu vou passar o pente fino, ministério, cargo, tudo isso só vai ficar o que for absolutamente essencial para duas tarefas. Uma, bem governar o país, a outra, fazer a sustentação do governo no parlamento, que é uma coisa da democracia que a gente tem que ter respeito, porque não quero ser ditador do Brasil. Quem quer ser ditador é outro candidato. Agora, qual é a segunda parte da pergunta? Como enxugar a máquina pública? É cortando. Tudo Mas que não for exatamente o essencial. quê? O senhor pode trazer exemplos do que poderia ser cortado? Então, por exemplo, há uma duplicidade hoje no Brasil grave entre ministérios e agências. E as agências estão se hipertrofiando. E viraram, por regra, tem exceções naturalmente, viraram antro de politicagem e de corrupção. Então, Como eu o senhor estou de olho pretende nisso. escolher os diretores das agências? Pretende mudar a forma de escolha atual? Eu quero escolher pessoas que sejam qualificadas tecnicamente. Mas o senhor pretende fazer algum outro tipo de processo de seleção, talvez passando por... Não, o processo de seleção hoje é extremamente severo. O problema é que a elite brasileira acha que nós podemos fazer democracia com uma política sem política.
E aí, quando o PSDB nomeia as pessoas, isso é nomeação técnica. Quando o outro lado nomeia, isso é indicação política. E todas são indicações políticas. Por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal estão fazendo igualzinho os dois, aparelhar o Supremo Tribunal Federal. Você vai alterar o modo de escolha de juiz do Supremo? Não, eu vou indicar pessoas em linha com o que está escrito na Constituição. Não, mas o modo de... Reputação... Não. Quem tem que indicar é o presidente da República, porque é assim que funciona o equilíbrio dos poderes. Agora, o presidente da República tem que indicar pessoas na condição da Constituição. Notório saber jurídico, reputação ilibada. Não pode ter pessoas com militância político-partidária nomeadas para o Supremo Tribunal Federal. Parte do problema que nós estamos vivendo hoje é isso. Assim? Você está cansado de saber que sim. Teve? Vocês também estão cansados de saber que sim. O senhor é um candidato... E o senhor é um jornalista e está cansado de saber que sim. Mas o senhor está falando, o senhor está fazendo essa Sim, afirmação. mas vocês estão cansados de saber que sim. Só que eu não quero desacatar ministro do Supremo Tribunal Federal, porque pela instituição eu quero respeitá-los. Agora, todo mundo sabe que sim. Já que nós estamos falando em formação de governo, Banco Central. Como é que vai ser a atuação do Banco Central no seu governo? O Banco Central será mandatado em linha com as melhores práticas internacionais para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Ou seja, hoje o Banco Central brasileiro só faz a proteção do cupom financeiro da especulação. Vamos aqui concretamente, parece assim que eu tenho alguma animosidade. A agricultura brasileira está perdendo renda esse ano. Estima-se que serão 3%. A indústria brasileira está definhando. O comércio brasileiro está definhando. O desemprego explodiu. Toda a economia real está indo para o vinagre. E os bancos brasileiros, 5 deles, que dominam 85% da coisa, obra também do período da esquerda, aspas, petista, deixaram concentrar 85% das transações financeiras do Brasil em 5 bancos. Isso aconteceu agora. Quando eu fui ministro da Fazenda, só o Ceará tinha 5 bancos. Agora o Brasil tem 5 bancos monopolizando 85%. Sabe quanto foi o lucro enquanto a economia inteira está indo para o vinagre e o povo está humilhado no desemprego, na informalidade? 41 bilhões e 600 milhões de reais no semestre. O que quer dizer que nós vamos ter 84 bilhões de reais de lucro no sistema financeiro de uma economia que está em frangalhos e sendo destruída. De onde é que está vindo esse dinheiro? Eu digo, é do teu emprego que tu perdeu, meu irmão. É da senhora que não tem consulta, nem remédio, nem exame especializado, que tem que esperar 1 ano para fazer uma punção de uma mamografia. Tu que está aí desempregado, não é? Votando no Bolsonaro com revolta. Essa gente é o mesmo jeito, é o mesmo projeto. O Paulo Guedes vem de banco e está aí para proteger esse sistema perverso do Brasil. E o Haddad não desmentiu até hoje que vai nomear o Marcos Lisboa ministro da Fazenda, que é outro homem de banco, ultra-reacionário, igualzinho ao Paulo Guedes. O senhor seguidamente usa o exemplo do Fed, do Banco Central norte-americano e os melhores bancos centrais da Europa. Que ao fazer esse cálculo, trata inflação, trata emprego e trata também do menor custo de rolagem da dívida pública. São 3 parâmetros que são utilizados numa definição como essa. Geralmente a inflação é que tem pautado, ou melhor, o nível de emprego tem pautado porque a inflação é mais baixa, muito baixa nos Estados Unidos. Aqui tem como mexer nessa questão? O Brasil tem que fazer as melhores práticas. O objetivo da gestão de uma economia é promover o trabalho, é promover o emprego, é promover a renda. No Brasil, todo o objetivo agora, porque foi usurpado o poder real, né? Quando o Lula assina a carta aos brasileiros, é só isso, é uma sucumbência que o Haddad está repetindo, sem o charme, sem o carisma, sem a contradição que o Lula maravilhosamente soube administrar, empurrar alguma coisa para o povo pobre. O Haddad está indo com casca e tudo. Está fazendo a nova carta aos brasileiros agora em parágrafos. Então, repare, nós temos que colocar a gestão da economia brasileira ao serviço do emprego do nosso povo, da renda do nosso povo. Isso é que é o objetivo de uma economia. Não pode ser mais décadas a fio cevar a especulação financeira e destruir a indústria, destruir a agricultura, destruir os comércios e empurrar nosso povo para a selva. Aí depois vem falar de violência. Candidato, fechando aqui a nossa conversa, o que nós chamamos de pinga-fogo, perguntas objetivas para respostas objetivas. Sim ou não, a favor ou contra? Vai limitar a entrada de venezuelanos no país? Não. É a favor do financiamento exclusivamente público de campanha? Não agora. Não está na hora do Brasil fazer o que fez. O financiamento nós temos que discutir generosamente, mas nesse momento de sacrifício é uma contradição bastante grave que a gente tenha feito o que fez. É a favor da prisão após condenação em segunda instância? Desde que mude a Constituição. A Constituição brasileira hoje garante 4 graus de jurisdição e é uma aberração que alguém que tem direito a 2 recursos ainda seja
de forma absolutamente incorrigível e irreparável, já recolhido as consequências da pena. Se ele pudesse ser absolvido na terceira, quem repara isso? É a favor da adoção de crianças por casais homossexuais? Eu acho que toda forma Sim de ou amor... não, senão não vai dar tempo. A favor ou contra? Não quero responder. Tá. Vai diminuir o número de ministérios? Vou. É a favor do foro privilegiado para políticos? Sou contra desde sempre. É favorável à taxação de igrejas? Não. É a favor da intervenção militar na segurança nos estados, como no Rio? Claro que não. É a favor da legalização do aborto em qualquer situação? Não quero responder. Muito obrigado, De nada. candidato Ciro Gomes do PDT. E eu gostaria, ao encerramento dessa entrevista, já que em determinado momento dessa nossa conversa, o senhor fez um ataque à isenção do jornalismo da TV Globo, trazendo a sua opinião, eu queria registrar aqui nota da TV Globo a propósito desse assunto. TV Globo repudia com veemência as acusações do candidato, tal sobre o jornalismo que pratica. O telespectador é testemunha de que a isenção e a correção são os pilares a partir dos quais os fatos são noticiados. Nos últimos anos, denúncias atingiram praticamente todo o espectro político e essas denúncias foram noticiadas pela emissora, com igual destaque, independentemente de partido. A prova de que o jornalismo da Globo é isento é esse ciclo de entrevistas em que os diversos candidatos estão sendo ouvidos e respondem com liberdade, até mesmo para atacar de forma injusta a emissora que lhes abre espaço. Ninguém melhor do que o telespectador para fazer o seu julgamento. Fecho aqui aspas desta nota assinada pelo Grupo Globo, a quem eu agradeço a todos. Candidato, muito obrigado. Lembrando que amanhã nós teremos Álvaro Dias do Podemos neste mesmo horário e você participa também dessa entrevista com a hashtag CBNG1. Muito obrigado. CBN e G1. Eleições 2018.